Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o corretor imobiliário Júnior Rampasso, especialista aqui na região de Itatiba, Campinas, São Paulo, todo o interior de São Paulo. E eu estou fazendo esse vídeo porque eu acho muito importante, né, eu transparecer muitos pontos aqui para você que está me assistindo aqui, que possivelmente tem aí o desejo de ser um corretor imobiliário, que passou por bocados e bocados até chegar nessa belíssima profissão. Então, o meu relato aqui é um relato de um profissional hoje que está no mercado há 6 meses, que não só isso, teve muita coragem e realmente teve que ter muito discernimento para sair do que vocês vão conhecer agora aqui comigo, para entrar aqui no mercado imobiliário. Pessoal, para que vocês me conheçam melhor, comece a partir de agora ver os meus conteúdos, que vão ser conteúdos muito relevantes aqui, pode certeza, muito verdadeiro também, não vou ficar passando a mão na cabeça nesse mercado, o que for para ser, eu vou falar do que eu estou vivenciando e do que eu observo de oportunidades nesse mercado. Tudo começou, pessoal, lá em 2000 em diante, quando eu tinha meus 12, 13 anos, talvez ali, eu era músico, né? Desde criança fui muito músico ali, então eu dali até meus aproximadamente 18 para 19 anos fui músico. Porém, nesse caminho eu tive que entrar em uma faculdade, né? Porque os meus pais eles investiram, no caso aqui nessa região, em academia, e foi onde eu migrei. Então, parei com a música, comecei a empreender ali com eles. A partir desse momento, eu comecei a compreender sobre o valor de mercado da profissão, de qualquer profissão, sobre a escalabilidade verticalizada para que a gente tenha altos ganhos e contínuos, não que seja um produto horizontal, ou seja, que a gente não consiga trabalhar de fato com aumento de ganho, e margem de liquidez também que seja mais rápida. Então, a partir daquele ponto, em meados de 2016, eu resolvi sair da minha parte e migrar nos Estados Unidos. Então, eu tive a vivência de um ano morando em downtown, em Miami, onde eu tive algumas experiências ali muito excelentes que me fez ter um olhar totalmente mais clínico e voltado para o high ticket, né? E nesse período entre a passagem da empresa dos meus pais para minha ida para os Estados Unidos, eu conheci o Dr. Ray. Né? Na época foi muito interessante porque ele estava lançando aqui a Dr. Hollywood, que era uma franquia de estética, e eu acompanhei aqui no interior de São Paulo, que foi aonde a minha mente se expandiu muito. Não só isso, durante toda essa jornada, eu fui buscando muito autoconhecimento, autodesenvolvimento pessoal e também a parte profissional. Então, comecei a desenvolver skills fundamentais para que eu tivesse uma posição correta dentro de um mercado onde eu realmente quisesse me sentir pertencido e fizesse sentido para o meu propósito na minha vida aqui. Então, eu fui para os Estados Unidos, tive uns negócios ali com o Dr. Ray. Nos Estados Unidos, por viver ali com os americanos, eu comecei a perceber a possibilidade de altos ganhos em vários tipos de nichos de mercado. Então, naquela época, o Érico Rocha ele já estava fazendo a parte do marketing digital, né, a fórmula de lançamento, a famosa fórmula de lançamento, se não me engano, em 2011, 2012, 10 ele começou a falar, e eu fui um pouco tarde, mas consegui ali ganhar um bom dinheiro com o meu produto digital, né? Então eu fiz um produto voltado para o emagrecimento, que era da área até então que eu atuava, e foi os produtos digitais ali que foi me mantendo por mais alguns anos, até eu voltar para o Brasil. Voltando para o Brasil, eu já tinha feito minha marca, consolidado a minha marca, os meus negócios, principalmente no marketing digital. A minha pessoa como profissional da área também foi muito bom, mas ainda eu não sentia que era aquilo que eu realmente era apaixonado na minha vida, que fizesse sentido e propósito através de mim, com Deus e com as pessoas que eu estou entregando, tudo isso que eu faço hoje. Então eu voltei, abri uma boutique, né, que era uma academia onde eu desenvolvi
uma metodologia de treinamento de fato, onde não necessitava de fichas de treino, de pulseirinha, de smartphone, porque para mim isso não fazia sentido. E eu observei também uma grande falha no mercado da saúde nesse ponto de academias, né? Que é o mau atendimento dos profissionais que não ocorre. Então eu sanei vários probleminhas. Enfim, essa minha empresa foi até 2023, foi um high ticket. Para vocês terem uma ideia, um plano anual era em torno de 15 mil reais. Eu estou falando de uma cidade com PIB per capita relativamente médio para bom, estou falando excelente, com 145 mil habitantes aqui em Itatiba. Então, 15 mil reais o anual e o mensal, 859, para pensar, era um baita de um negócio. Enfim, fui fazendo o negócio. Na hora da escala, eu não consegui ter um aporte financeiro para conseguir estruturar e começar a expandir em franquias. Então, para mim, aquilo foi, assim, um choque e um aprendizado muito grande. Naquele período que de fato eu fechei e vendi a minha empresa, eu tive um momento muito turbulento na minha vida nesses períodos, né? E comecei a buscar outras alternativas. Então, em 2019, eu já estava meio que, assim, deixando um suporte de lado caso eu saísse dessa profissão de fato, porque era algo que eu sentia que eu não ia para frente com isso eternamente na minha vida. E me formei, então, como consultor empresarial na parte de inovação. Então, nesse período de consultor empresarial, aí começa, pessoal, agora é muito interessante aí vocês prestarem atenção, que foi aonde, de fato, a minha vida começou a fazer mais sentido nesse aspecto profissional. O meu primeiro cliente foi uma imobiliária, né? Foi uma imobiliária. Até então, o meu pai, ele é bastante da parte de obras, ele atua nesse mercado, mas eu também, só quando eu era bem pequeno, que eu ia um pouco com ele. E lá dentro, eu comecei a observar, de fato, como que era esse mercado, porque eu estava como consultor empresarial e comecei a observar que era tudo o que eu gostava. Pessoas, negociação, posicionamento, criação de inovação, né? Sanar problemas que de fato todos os mercados sempre têm algum problema, então eu acredito que se a gente conseguir sanar esses problemas, a gente consegue ter um posicionamento mais adequado, propostas de valores diferenciadas. Ok, até aí tudo bem. Até que meu outro cliente foi uma outra imobiliária, né? E através dessa que eu comecei a observar realmente as falhas eram gigantescas, e comecei então a tirar meu Cresce, né? Mas assim, nesse período de tirando o Cresce, eu sempre tive muita certeza que, porque isso eu vim da jornada dos meus negócios, de coisas da vida que a gente vai aprendendo, estudando e se conhecendo, que o estudo é tudo, né? Você parar para de fato estudar, para você entender e o principal, você fazer acontecer. Então nesse período eu tirei o Cresce, assim que eu tirei o Cresce, que foi agora dia 6 de janeiro, no dia 8 de janeiro, eu fiz minha primeira venda. Foram 3 terrenos de 250 metros quadrados, num zoneamento industrial, aqui em Itatiba, no valor aí de 750 mil reais. Bem, antes dessa venda, eu assisto muito podcast, né? Eu fico vendo, eu tenho muitas referências, tenho 2 principais, mas eu assisto tudo para poder entender. E eu percebi que todos falavam e falam até hoje que, olha, se prepara, cara, normalmente de início você não vai ter tanta experiência, vai ser difícil, não é assim, e enfim, e que para você começar a ganhar o seu dinheiro ali é tipo 6 meses, às vezes passa um ano o corretor não vende, ou dá 3 meses não vende, e eu de cara já vendi em 2 dias, mas só que assim, sinceramente, foi minha primeira venda, não entendia de muitos fatores, isso é fato, né? Principalmente hoje, já com 6 meses de experiência com vendas constantes, hoje de fato eu sei muito bem o quanto isso é perigoso, né? Então hoje se um corretor fala para mim, meu, de cara eu entraria sozinho, a não ser que você soubesse tudo e eu vou falar para você.
você não aprende nem no dia a dia, porque conforme vai aparecendo os problemas que você vai entendendo o que é e você aprende. Então foi assim que eu aprendi tudo hoje do mercado imobiliário e continuo aprendendo constantemente e ressaltando que antes desta venda eu passei um ano inteiro estudando sobre o mercado imobiliário e mesmo assim na primeira venda muitas coisas ainda não faziam tanto sentido. Enfim, fiz minha primeira venda e continuei estudando, comprando cursos também e me aprimorando constantemente. Em fevereiro, eu fiz outra venda, né? Aí foi a venda de um barracão industrial, aqui também na cidade de Itatiba, no valor aí de 700 mil reais. Então, meu ticket começou se mantendo. E eu quero deixar um adendo aqui que é o seguinte, que é muito importante. Lógico, é de cada um, é o risco de cada um, mas eu sempre tive na minha mente que o meu posicionamento, desde sempre, mesmo com pouca experiência, eu ia atuar no mercado de alto padrão, né? Então, eu sabia o risco, eu sabia que eu não poderia vender nada durante esse ano, como eu sei também que eu poderia ter a possibilidade de efetuar essas vendas. Enfim, então eu percebi que nos 2 primeiros meses eu fiz a venda. Chegou março, eu já estava engatilhado um terreno numa área residencial aqui de condomínios, e essa venda, eu tenho como meta vender todo mês, ela acabou saindo no dia 2, 3 de abril, meu. Eu coloco como abril, mas era minha meta de março, porque em abril eu efetivei aí, abril para maio, eu efetivei mais uma outra venda, que foi um terreno industrial também, de 684 metros quadrados, já com o projeto aprovado, tudo certo. E, enfim, continuo vendendo constantemente. E o que eu quero ressaltar aqui, que não é assim, eu estou falando porque é fácil. Não. Eu estou falando porque eu sou bom. Pelo contrário, estou aprendendo constantemente. Mas para tirar muito esse medo que as pessoas elas acabam colocando, né, diante as situações de um corretor imobiliário, das responsabilidades e tudo que a gente sabe. Então assim, pessoal, se você está me assistindo, você pretende tirar o Cresce, ou você quer atuar nessa área, eu vou deixar aqui para você o que eu faria hoje, Júnior Rampasso, se eu estivesse com todo esse conhecimento começado em janeiro ou até antes, tá? Primeiro ponto, pessoal, só para deixar claro, eu sempre tive, tá? Sempre tive muita facilidade em comunicação, em gravações, aperfeiçoei técnicas de venda, como spin selling, o bunch e outras técnicas que entram, skills fundamentais. Então isso é muito importante, tá? O outro ponto é entender um pouco sobre a programação neurolinguística para você entender o comportamento desse cliente, saber a parte sensorial dele que é mais ativada, se ele é uma pessoa que gosta que você fale com ele, ou ele é mais visual, ou ele é auditivo, ou ele, enfim, PNL. Seriam coisas que eu já vim estudando, mas eu estou ressaltando para quem está buscando o que deve ser feito para ser um corretor que venda todos os meses, tá? O outro ponto tá? O marketing. Eu sempre atuei no marketing, inclusive trabalhei como closer na V4 Company, e o marketing é importantíssimo, mas o marketing não é o que vende, de fato, no final, dependendo do canal de aquisições que você esteja trabalhando. Então, se for no Instagram, ele é um canal totalmente voltado para a atenção, porque você está rolando o feed e não tem intenção de compra por enquanto nenhuma, assim como outros canais. Mas o porquê isso é muito importante? Porque você vai gerar audiência, consequentemente você vai fortalecer sua marca e uma hora ou outra alguém vai comprar online com você. Mas o que acaba acontecendo é que no meu caso, que é principalmente investidores e alto padrão, eles querem saber de números, da matemática. Então existem indicadores que muitas vezes, a maioria dos corretores provavelmente não falam, que são fundamentais, principalmente na hora de uma negociação, e deixar muito claro o retorno do seu investimento, o seu break-even, o seu TIR. Então, esses indicadores fortalecem ainda mais a vontade e o interesse desse investidor comprar. No caso de imóveis e terrenos, não é diferente, pode apresentar os indicadores, mas é importante ressaltar um planejamento nos próximos anos, 5, 10 anos, que pode ter de valorização esse bem. Então, pessoal,
Atualmente estou em uma negociação, provavelmente eu vou bater a minha meta. O meu objetivo nesse ano de 2025 é vender todos os meses, pelo menos um imóvel, um terreno, e a partir de agosto começar a vender 2 por mês, o que eu não acho difícil, mas é muito trabalho, não é ficar parado, não é ficar em casa ou dentro de uma imobiliária. Eu acho isso que empaca a venda. E é isso, pessoal. Eu acredito que vai dar muito bom. Eu espero que vocês realmente tenham gostado desse conteúdo. Eu vou constantemente colocar mais conteúdos aqui para vocês. E acredito também que o mercado imobiliário ele é um oceano azul. A gente vê muitos, para finalizar aqui esse vídeo, que já está um pouco longo, a gente vê muitas pessoas formando como corretor, a gente vê corretor para todo lado, corretor gravando, sabe, de diversos pontos para chamar atenção, mas eu vejo que é um mar azul gigantesco para quem tem vontade de trabalhar, ganhar dinheiro e se posicionar adequadamente, criando vantagens competitivas e propósitos de valores adequados. Assim, você vai ganhar dinheiro, pode ter certeza. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se você não assistiu ainda o meu primeiro vídeo que eu coloquei só para fazer um teste, que foi apresentando o imóvel, e olha que eu apresentei esse imóvel com 2 meses de corretagem, assiste lá, curta também, tem bastante shorts que eu estou colocando ali, que eu coloco nas minhas redes sociais. Se você não me segue lá ainda nas minhas redes, siga que futuramente, e acredito que nos próximos meses vai começar a ter mais conteúdos para vocês também lá, @juniorrampasso no TikTok, no Instagram, e no Teeters, ok? Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.